Bom, vamos lá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise visual. Hoje a gente vai mapear exatamente como a geografia humana e o desenvolvimento econômico moldam o nosso mundo moderno. A forma como as populações se movem e se assentam cria estruturas gigantescas, quase surreais, sabe? E entender essas estruturas é absolutamente crucial para os desafios do nosso século. Vamos desvendar juntos como vilas pacatas acabam virando aglomerações inimagináveis. O nosso roteiro hoje é super direto. A gente dividiu essa abordagem em 3 partes. Primeiro, o processo de urbanização. Segundo, os modelos de crescimento, comparando países centrais e em desenvolvimento. E, por fim, vamos explorar as novas definições da geografia urbana. Então, bora para a parte 1, o motor da urbanização. Olha, a distinção técnica aqui é fundamental. Existe uma confusão muito, mas muito comum mesmo entre o que é crescimento urbano e o que é urbanização. A urbanização não é simplesmente ver as cidades crescendo em tamanho, tá? É um processo matemático bem específico onde a população da cidade cresce num ritmo mais acelerado do que a população do campo. Quer dizer, um país pode ter cidades crescendo muito em números absolutos, mas se o campo cresce ainda mais rápido, bom, o país não está se urbanizando de fato. Ter essa base em mente muda totalmente a forma como a gente lê os dados. E o que atrai tanta gente para as cidades? A resposta está nas necessidades humanas mais básicas. É que as cidades funcionam como verdadeiros ímãs gigantes. Elas puxam as populações com a promessa de ofertas de emprego e de uma infraestrutura muito superior, tipo saneamento básico e serviços essenciais, sabe? Além do acesso imediato a hospitais, tecnologia médica e direitos trabalhistas. E claro, do outro lado da moeda, a gente tem a repulsão. A dificuldade de acesso à terra no campo e as condições de vida mais precárias praticamente empurram as pessoas direto para os centros urbanos. O ponto-chave aqui é conectar essas motivações aos grandes eventos da história. A urbanização não anda sozinha, ela é impulsionada por 2 motores que funcionam ao mesmo tempo. De um lado, as revoluções industriais criando vagas de trabalho em massa. Do outro, aquele gigantesco êxodo rural motivado quase sempre pela concentração de terras agrícolas e até pela violência. Essa dupla dinâmica é o que alimenta sem parar o crescimento das cidades modernas. Isso nos leva à parte 2, um conto de 2 sistemas. A diferença entre os 2 mundos é simplesmente absurda. Nos países centrais, os mais ricos, a urbanização foi um processo lento, bem planejado, acompanhando o ritmo das primeiras revoluções industriais. A infraestrutura conseguiu crescer junto com a população. Agora faz um contraste total com os países em desenvolvimento. A industrialização chegou bem mais tarde, e o resultado? Um crescimento explosivo, super acelerado e sem planejamento nenhum. A galera chega muito, mas muito antes da rua ser asfaltada ou do posto de saúde existir. Imagina o custo humano dessa explosão desordenada. É altíssimo. Nesse modelo de países emergentes, o inchaço rápido gera déficits estruturais enormes. Cria-se um cenário super grave de segregação socioespacial. A população de alta renda fica nos centros, cheios de serviços, enquanto a população mais pobre é jogada cada vez mais longe, para as periferias. E a consequência disso? Literalmente milhões de trabalhadores sendo forçados a enfrentarem viagens diárias exaustivas, só para conseguir atravessar a cidade e trabalhar. Vamos para a parte 3, aumentando a escala. Aqui a gente vai rever conceitos e fazer algumas correções importantes. Pensa nisso como um jogo onde a gente vai subindo de nível. Começamos com a cidade, que no Brasil tem uma base política e administrativa, tipo tem uma prefeitura. Quando essa cidade ganha destaque, concentra um alto poder econômico e atrai muita gente, ela sobe de nível e vira uma metrópole. O próximo passo lógico é quando essa metrópole cresce tanto, mais tanto, que absorve e passa a influenciar fortemente as cidades satélites ali ao redor. Aí, a gente formou a famosa região metropolitana. E olha que interessante esse conceito, conurbação. A palavra é meio esquisita, mas a ideia é simples. É o exato momento em que a mancha urbana de uma cidade, o concreto mesmo, cresce tanto para os lados que ela literalmente bate e se funde com a cidade vizinha. A junção física acontece ali. Para quem está passando de carro, fica quase impossível dizer onde termina um município e começa o outro. É o asfalto apagando os limites do mapa. Mas atenção, aqui a gente precisa fazer uma correção de conceito que é muito importante na geografia moderna. Muita gente acha que uma megalópole é só a junção física infinita de várias metrópoles, um mar de prédios colados. Só que a literatura mais precisa corrige isso. Uma megalópole não depende obrigatoriamente dessa conurbação física, do asfalto encostar no asfalto. O que forma uma megalópole de verdade é a intensa, absoluta e ininterrupta integração econômica entre elas. Então, se não são os prédios se tocando, como a gente mede isso? Através dos volumosos fluxos pendulares. É aquela movimentação colossal, todos os santos dias.
Trabalhadores, estudantes, carga, dinheiro, informação, tudo fluindo sem parar por rodovias de alta velocidade, trens rápidos e conexões digitais. É essa pulsação constante interligando lugares gigantes como o Boswash, nos Estados Unidos, ou Tokaido, no Japão, que cria o verdadeiro coração de uma megalópole. E dá uma olhada nesses dados sobre as megacidades, que são aqueles centros com mais de 10 milhões de habitantes, é uma tendência global fascinante. Em 1990, as nações ricas dividiam o topo da lista. Era Nova York e Los Angeles, as gigantes lá do Japão, mas projetando para 2030, a balança do poder populacional vira de cabeça para baixo, inclinando violentamente para os países em desenvolvimento. Delhi, Xangai e Dhaka passam a dominar. O polo do crescimento extremo definitivamente mudou de endereço no globo. 30 milhões. Pare e pensa na magnitude desse número por um segundo. 30 milhões de pessoas. Isso é muito maior do que a população inteira de vários países por aí. Tudo isso condensado numa única mancha contínua de atividade humana. Chegou num ponto em que a palavra megacidade simplesmente não dava mais conta de descrever a realidade. E é por isso que a geografia acadêmica introduziu um conceito novo, as metacidades. A gente está falando da vanguarda absoluta da expansão urbana. Uma metacidade é essa aglomeração monumental que rompeu a impressionante barreira dos 30 milhões de habitantes. Elas representam os maiores, mais densos e mais complexos organismos já construídos pela humanidade em toda a nossa história. É literalmente algo sem precedentes. Mas claro, um tamanho colossal traz dores de cabeça proporcionais. Governar uma metacidade é um pesadelo logístico. Por causa do contingente absurdo de pessoas, a mobilidade urbana vira um quebra-cabeça quase impossível. Aquela segregação que a gente viu no modelo emergente é multiplicada por 1000, gerando uma desigualdade social extrema. Sem falar no básico da sustentabilidade. Pensa bem, como você garante água limpa, energia estável e coleta de lixo para 30 milhões de pessoas amontoadas no mesmo lugar? E para entender como tudo isso se amarra hoje, olha como a tecnologia mudou o jogo da hierarquia urbana. No esquema clássico, ali à esquerda, a coisa era rígida. Uma cidade pequena só se comunicava com um centro regional logo acima dela, degrau por degrau. Hoje não. A tecnologia de transportes e, principalmente, a internet, simplesmente achataram essa rede. Hoje, uma cidadezinha do interior se conecta direta e economicamente com a grande metrópole, sem intermediários. A influência dos grandes polos ficou instantânea. E assim a gente chega ao fim da nossa jornada pelos processos, pelos modelos e pela imensidão das novas metacidades. Vimos desde a atração inicial por empregos até a formação de redes incrivelmente integradas por fluxos de dados e de pessoas. Com cidades de 30 milhões de habitantes surgindo e contatos instantâneos, aquele modelo antigo de fronteiras está desmoronando rápido. A grande provocação que fica é, quando a tecnologia elimina de vez as barreiras da distância, qual vai ser a verdadeira definição de cidade no nosso futuro? Essa análise deixa muito claro que o nosso formato de viver no planeta ainda está longe de terminar de evoluir. Espero que esta explicação tenha ajudado a organizar essas ideias. Um grande abraço e até nossa próxima análise.